Obesidade é uma condição médica que possui várias causas, como o excesso de ingestão de calorias, e também várias consequências, como a maior chance de desenvolver cardiopatias. Ela se caracteriza pela acumulação excessiva de tecido adiposo ao ponto de ter um impacto negativo na saúde. De acordo com a OMS, uma pessoa pode ser considerada obesa quando seu IMC é superior a 30 kg por metro quadrado. O seu IMC pode ser calculado dividindo o peso de um indivíduo por sua altura ao quadrado. O aumento de casos da obesidade, 632 milhões de adultos obesos e 382 milhões de crianças, de acordo com a Unicef, atualmente deve-se principalmente ao estilo de vida moderno, que inclui alimentos altamente calóricos e poucos exercícios físicos, além da facilidade natural humana para a retenção de gordura, já que essa característica era beneficente para nossos ancestrais em tempos de escassez de alimento. A obesidade é uma das principais causas de morte evitável em todo o mundo, além de ser mais comum entre mulheres do que em homens. As autoridades de saúde consideram a obesidade um dos problemas de saúde mais graves do século XXI, em grande parte do mundo contemporâneo. Particularmente, na sociedade oriental, a obesidade é alvo de estigma social, embora ao longo da história tenha sido vista como um dos símbolos de riqueza e fertilidade, perspectiva que ainda se mantém em algumas partes do mundo. Como foi dito no começo da apresentação, a obesidade é um distúrbio que envolve o excesso de gordura corporal, aumentando o risco de problemas na saúde, podendo ter influências genéticas para facilitar o aparecimento da doença. Porém, o que mais resulta na obesidade são os maus hábitos, como a ingestão de alimentos com maior valor nutricional do que você gasta diariamente e com a falta de exercícios físicos. Uma pessoa está obesa quando o índice de massa corporal dela é maior ou igual a 30. O sintoma principal é o excesso de gordura corporal, que aumenta o risco de outros problemas de saúde, como a diabetes, a hipertensão. E outro sintoma bastante comum em obesos é a dor nas articulações, que ocorre devido ao excesso de peso que os ossos estão tendo que sustentar, comprimindo algumas estruturas. Também é comum ter compulsão alimentar por fatores genéticos e hormonais. É comum ter fadiga pela falta de preparo físico e ronco por causa da compressão das estruturas respiratórias, que dificulta a respiração. Mas afinal, quem vocês acham que são os verdadeiros culpados da obesidade? A má alimentação, o sedentarismo ou os fatores genéticos que estão associados? Eu? Não, gente, essa galera genética não sabe de nada. Tá, eu sei que a fisiologia do acúmulo de gorduras tem a ver com o excesso de calorias e que muitas delas estão escondidas em alimentos processados, igual esse aqui, que nem parece ter muita coisa. Mas enfim, são densamente calóricos, às vezes eu como fast foods, também alimentos processados, não costumo comer muitas frutas e verduras. Mas só isso não deve ter muita coisa a ver, né? Vocês já foram falar com o sedentarismo? Eu tenho certeza que ele deve ter alguma coisa a ver com isso, não é possível. Eu? Gente, mas eu não faço nada. Só fico jogando videogame e assistindo televisão o dia todo. Tá, tudo bem que eu não gosto muito de fazer atividade física, né? Correr, andar, essas coisas não é comigo. Mas isso só me priva o meu metabolismo da ajuda de alguns hormônios, tipo o hormônio do crescimento, que ajudaria a perder as gordurinhas. Acho que a dopamina e a endorfina, que são hormônios relacionados ao prazer, ao bem-estar. E também tem as catecolaminas, que ajudam na taxa metabólica. Mas isso deve ser besteira, né? Eu acredito que os hormônios tenham muito mais a ver com isso do que eu. Outros hormônios, não os que eu deixo de ter. Eu, relacionada à obesidade, gente, mas eu até ajudo a galera que faz atividade física. Tá, tudo bem que quando eu tô um pouco estressado, meu cortisol sobe e isso ajuda a liponeogênese. E a insulina também. Quando tem muita insulina na corrente sanguínea, acaba facilitando a gliconeogênese e dificultando a lipólise, que acumula células de gordura, aumenta as células de gordura e aumenta o tecido adiposo, né, gente? Isso é meio óbvio. Mas não deve ter muita coisa a ver comigo, sério. E a T3 e a T4, o hipertireoidismo, também ajudam a reter líquido e a diminuir a vontade de exercícios físicos, de atividade física. Mas isso é só sem tratamento, né? Eu acredito que eu não tenho muita culpa nessa história, não. Tudo é culpa minha, né? Incrível, vocês nunca têm como provar nada. Gente, eu sou muito difícil de analisar e eu sei que eu tô ligada a vários aspectos da vida. Inclusive, eu tenho alguns transtornos psicológicos que causam depressão, ansiedade, baixa autoestima. E isso tudo causa desregulação hormonal no corpo todo, propiciando até a compulsão alimentar, que poderia estar diretamente ligada à obesidade. Mas não tem como provar nada. Esse povo do hormônio é bem esquisito. Já foram falar com ele?
Só que, na minha opinião de psicóloga, sabe, assim, de fatores psíquicos, eu acho que tudo tem a ver com os fatores socioambientais. Vamos lá dar uma olhadinha. Gente, mas o que é que tem a ver os fatores socioambientais com tudo isso? Eu tô presente em todo lugar. Você pode estar falando da questão de trabalho, da questão de acesso à alimentação, acesso à saúde, acesso à informação, questões de mídia, de religiosidade, de pressão familiar, de mito da beleza, outros aspectos que influenciam indiretamente nessa doença, mas é tudo muito amplo, entende? Não dá pra colocar a culpa só em mim. Mas se eu não tenho responsabilidade sobre a obesidade, todo mundo que falou antes de mim diz que não tem, e aí, de quem é a culpa? Então a galera quer culpar os genes pela obesidade, né? Quer dizer, a mutação que acontece nos genes, porque os coitados só estão fazendo o trabalho deles e a gente que chega lá e atrapalha. Mas não é culpa nossa, a gente não faz isso de propósito, a gente só acontece, a gente só tá lá e atrapalha eles. E no meu caso, essa mutação no gene LEP, que codifica a leptina, que está no braço curto do cromossomo 7. E a leptina é responsável por regular o apetite do corpo. E se você não produz leptina de forma correta, você tende a não se sentir saciado e a comer mais, o que pode levar a uma obesidade por hiperfagia. Então, eu sou a mutação no MC4R, né? Que é o receptor de monocortina, que está muito expresso no hipotálamo, que é outra região reguladora do apetite. Mas, como meu amigo já falou, eu não tenho culpa disso. Eu só estou lá e aí a pessoa não se sente tão saciada ou tem um apetite desregulado e acaba tendo uma propensão maior a adquirir obesidade por hiperfagia. Mas não é porque eu quero. Eu represento mutações no gene PC1 e PC2 que codificam PC1 e PC2, que são proteínas pró-convertases, que são proteínas responsáveis por converter proteínas grandes em substratos pequenos absorvíveis pelo organismo. E no meu caso, a deficiência dessas proteínas estão relacionadas a deficiências adrenais, gonadotróficas, somatotróficas, tireotróficas, ou seja, elas estão relacionadas a deficiências no metabolismo e, portanto, podem levar a uma propensão à obesidade. Só que a culpa não é minha. Eu sou uma mutação que causa uma deficiência na codificação do SIM1, que é o fator de transcrição localizado no braço oculto do cromossomo 6 e é fortemente expresso nos núcleos paraventriculares do hipotálamo, que também é responsável por regular o apetite do corpo. Então, essa é uma mutação que acaba gerando uma deficiência nesse SIM1 e, consequentemente, eu gero um maior apetite ou uma desregulação desse apetite, podendo levar a uma obesidade por hiperfagia. Mas não é porque eu quero, eu juro. Eu represento mutações tanto no NTRK2 quanto no BDNF. Ou seja, eu sou uma mutação no receptor de neurotrofina TRK2, codificado pelo NTRK2, e no fator neurotrófico derivado do cérebro, o BNDF, que são responsáveis pela regulação da ingestão de comida e no controle do peso. Portanto, se eu acabo gerando a mutação, se eu acabo acontecendo desses dois fatores, eu vou poder atrapalhar na regulação, de novo, do peso e do apetite, do metabolismo, e eu vou poder gerar obesidade. Mas eu juro por Deus, eu só estou lá por acaso. Eu represento mutações no gene SH2B1, que codifica o SH2B1, que é um regulador positivo da leptina. Ou seja, ele acaba controlando, né, sendo responsável por regular o apetite do organismo. E por minha causa, infelizmente, uma pessoa fica mais propensa a adquirir obesidade infantil ou ainda obesidade por hiperfagia, mas eu confesso que é completamente acidental. Eu represento as mutações no PAMC, que são mutações no gene que codifica a própria melanocortina, que atua como peptídeo precursor de várias coisas, e dentre elas a alfa-MSH, que é crucial para regular o apetite do organismo. Então, eu infelizmente acabo atrapalhando isso e causa uma propensão maior à obesidade. Mas agora, as pessoas querem culpar essas causas dizendo que elas são as maiores causadoras de obesidade. Mas assim,
toda essa galera que apareceu aqui, elas representam entre 0,5% a 6% dos casos de obesidade. E são as causas mais raras e a mais por acaso. Então, assim, será que nós somos realmente culpados disso? Será que a culpa não recai mais sobre as síndromes ou sobre os hábitos de vida? Bom, fica a reflexão. Gente, é o seguinte, se a gente vai culpar síndromes que causam obesidade, vamos culpar primeiro de tudo a Prader-Willi. Porque ela acontece 1 a cada 25 mil nascimentos e um dos principais sintomas é a vontade compulsiva de comer. Então, a causa é a obesidade. Já foi comprovado. Ela é um erro de imprint genômico no cromossomo 15 que afeta muito o hipotálamo. Nossa, já estão falando de mim de novo, só porque eu sou popular. Mas ninguém fala da Austin, só porque ela é menos popular, né? Mas aí também tem que ver que a alteração dela, aquela alteração no gene ALMS1, também causa obesidade, entendeu? Nossa, vocês só esqueceram de uma coisa, né? Podem até ter jogado a culpa em mim, mas a culpa de verdade é da osteodistrofia hereditária de Albright. Vocês sabem disso, porque ela é uma alteração no cromossomo 20, no gene GNAS1, que também causa obesidade. Mas ninguém põe a culpa na Corren, né? Sendo que ela também é um problema ligado ao cromossomo X, que causa uma função anormal nas mitocôndrias. E ela também provoca ganho de peso, e ainda é bem precoce, antes dos 2 anos de idade. E leva à obesidade. Gente, todo mundo sabe que a culpa não é nossa. Vamos parar de brigar? Como é que a culpa é nossa? Como é que a gente faz todo esse estrago se a gente nem acontece com muita frequência? Eu acho que o principal fator que causa a obesidade são os fatores comportamentais. Então, como a gente viu, a obesidade ela é uma condição multifatorial, ou seja, nem mesmo apenas um gene ou apenas um comportamento ou então uma alteração hormonal são capazes de fazer com que a pessoa ou ela chegue até essa condição de obesa ou então ela deixe de ser. Pode-se falar que a obesidade, de uma forma muito superficial e equivocada, ela é causada apenas quando existe um balanço energético positivo, ou seja, quando a pessoa consegue consumir mais energia do que consegue gastá-la. Dessa forma, essa energia que sobrou, ela é armazenada na forma de gordura. Contudo, a gente sabe que diversos fatores podem contribuir para que isso ocorra, inclusive fatores epigenéticos. A obesidade pode causar diversos prejuízos, certo? Seja a nível de sociedade ou então a nível de indivíduo. Para a sociedade, o que é que ela pode ocasionar? Ela vai fazer com que uma população obesa se aposente mais cedo. Ela vai então onerar o sistema previdenciário. Outro ponto também é que vão desviar mais recursos para essa pessoa obesa. Por quê? Porque ela vai acabar sendo menos saudável. Como? Ela vai sofrer com problemas de hipertensão, osteoartrose, ela pode desenvolver uma diabetes mellitus, câncer, fígado, gordura no fígado, certo? Então, é realmente muito prejudicial para a sociedade ter uma população obesa. De acordo com a OMS, a obesidade já é considerada uma pandemia. E o que se deve fazer para combater essa pandemia? Primeira coisa no que ela fala é mudar o ambiente social, ou seja, fazer com que a população se sinta mais à vontade em querer evitar se chegar a uma condição, a essa condição de obeso. Outro ponto também importantíssimo é reverter os quadros. Como? Políticas públicas devem ser criadas de forma a evitar que ocorra um agravamento. Por exemplo, pode-se aumentar o imposto sobre alimentos hiperenergéticos, pode-se evitar propaganda que estimulem o consumo também desses produtos. De fato, os hábitos alimentares e o comportamento das pessoas foram os principais fatores para que a população atual chegasse ao cenário que está. Por quê?
Se a gente for comparar na década de 60, antes mesmo de se começar a indústria a produzir alimentos hipercalóricos, hiperenergéticos, ricos em carboidratos e gorduras, a população praticamente não teve uma grande alteração na sua condição genética comparada à população atual. Ou seja, quando a indústria começou a oferecer para a população um alimento mais energético e os hábitos da população mudou, eles deixaram de gastar tanta energia, ou seja, com caminhadas, e passaram a ficar mais tempo em casa, sedentários, a população começou a ganhar massa. E agora de quem é a culpa? De fato, a ciência ainda não conseguiu elucidar todos os caminhos necessários para que se chegue a uma conclusão definitiva para se alcançar o culpado final pela obesidade. Provavelmente não existe apenas um, sim diversas condições que fazem com que o indivíduo chegue a esse quadro. O nosso trabalho é sobre o que mesmo, hein? Obesidade?